Temos mais uma pergunta? A sua. Depois eu vou passar a próxima. Gente, deixa eu pedir rapidinho aqui. Pessoal, a gente tem um tempo aqui da sala, então eu vou pedir só para o pessoal fazer perguntas rápidas. Perguntas mais objetivas. Bom, vamos lá. Eu crio o documento, como o Bruno não leva para o Kim, então vou fazer a pergunta aqui já. Bom, pessoal, vocês estão vendo essa camiseta aqui porque eu sou do movimento do IPTU Justo, e o movimento do IPTU Justo é para que todos paguem o IPTU de acordo com a situação de cada um, entendeu? Um IPTU que todos consigam pagar. Para que isso seja possível, a gente tem, primeiro, fazer o saneamento de tudo aqui, fazer o nosso dever de casa. Mas tem uma pergunta que eu vou fazer aqui um pouquinho, porque é a maneira que é possível a gente extinguir o IPTU aqui em Osasco. Então é basicamente o Pacto Federativo. Então eu vou dar um simples exemplo aqui, ó. Osasco é uma cidade que manda para Brasília 30 bi por ano. 30 bilhões, ninguém sabe disso que manda imposto federal, nesse valor. Devolvem para a gente 200 milhões. Agora eu vou dar um exemplo de outra cidade. Devolvem menos de 1%. As outras cidades como Recife, Fortaleza, Salvador, eles devolvem 30%, mesmo arrecadando menos da metade. Então o que acontece? Se devolverem para a gente 1,5% desse dinheiro que nós mandamos e a gente não sabe por que não vem, e essa é a pergunta que eu vou fazer, o que acontece com esse pacto federativo? É possível extinguir o IPTU. Se devolver a mesma coisa de Fortaleza, de Salvador e de Recife, 30%, aí o nosso orçamento, que é de 3, vai para 10 bilhões, a gente se torna uma Dubai, Osasco. Acaba todo esse entorno de pobreza. Então eu queria perguntar para o Kim o seguinte, é um documento que eu criei, vai para ele, e perguntar para ele o seguinte, o que acontece com Osasco? Por que tratam tão mal a nossa cidade? Será que a gente não tem como representar, já que a Câmara, que o prefeito não representa a gente? É o civil que vai ter que fazer isso lá? Falar assim, de entrar em Brasília e falar assim, devolve o nosso dinheiro. Isso é covardia o que estão fazendo com a gente. Os números estão aí, é da Receita Federal e é do Transparência. Ok? Perfeito. Esse é um problema do estado de São Paulo, né? De diversas cidades. Você colocou aqui o número do município de Osasco, mas em média, né? E aqui parece que Osasco está até bem pior do que a média do estado de São Paulo. A gente manda 11 e recebe 1, né? O estado como um todo, em média. 7%. Né? Então, a gente tem um problema grave de pacto federativo, de fato, né? O estado de São Paulo ele contribui muito mais para a União do que arrecada, e isso, infelizmente, tem dois problemas estruturais. Um problema estrutural é que São Paulo é subrepresentado, né? Então você pega o Senado, por exemplo, tem muito mais senadores do Norte e do Nordeste do que do Sul e do Sudeste, porque o número de estados do Norte e do Nordeste é muito maior, e o número de senadores é igual para todos os estados. O número de senadores ser igual para todos os estados até está correto, porque eles diferente da Câmara dos Deputados, que representa a população, o Senado representa os entes federativos. O problema é, a quantidade de entes federativos, né? Você teve uma divisão, por exemplo, já no início do... bem no começo da redemocratização, você já teve manobras para a criação de determinados estados só para ter a existência desses cargos políticos. Senado é um exemplo deles. Mas tem um problema de representatividade mais grave ainda, que é da Câmara dos Deputados, né? O eleitor de Roraima vale 8 vezes o eleitor de São Paulo. Então, como proporcionalmente a gente não está representado de acordo com a nossa população, é muito difícil a gente conseguir lutar de igual para igual com os outros estados para manter os nossos recursos e trazer os nossos recursos para o estado de São Paulo. Porque enquanto a gente deveria ter muito mais deputados do que a gente tem e outros estados deveriam ter muito menos deputados do que tem, essa briga fica assimétrica, porque chega no Senado, ele já tem um número de senadores ali que é praticamente 40% maior. Chega na Câmara dos Deputados, eles têm um número de deputados que é cerca de 18% maior. Então, você tem esse problema estrutural de representatividade. E o segundo problema é o fato da má vontade de resolver essa questão, porque o senador e o deputado, em regra, quer centralizar esse poder para que o prefeito, para que o governador tenha que ir até Brasília, tenha que pedir favor até o deputado, tenha que pedir favor até o senador para ele fazer intermediação com o Ministério, para o Ministério reverter esse recurso para o município e para o Estado.
Então, não vou te dizer que eu tenho a solução, porque é um problema estrutural que está há décadas aí no país e eu não tenho a pretensão de sozinho resolver, mas é um ponto que eu venho batendo desde a campanha da questão do Pacto Federativo, porque é uma pirâmide invertida, né? O máximo fica com a União, e aí já diz a dita popular que ninguém mora na União, né? As pessoas moram na cidade, moram nos municípios, e depois vai para o estado e depois vai para o município, né? Diferente dos Estados Unidos, o Brasil teve um processo histórico avesso, na Constituição da nossa, invertido na Constituição da nossa federação, né? Os Estados Unidos tiveram um grupo de estados que se uniram e aí formou o governo federal. E aí, hoje, os estados têm liberdade para legislar sobre matéria civil, sobre matéria penal, etc. Tributária até, em determinadas matérias. O Brasil foi o contrário. Foi uma união, foi um governo federal que se dividiu nos estados e concentrou. E o que a Constituição americana diz? Olha, o governo federal pode legislar sobre guerra, pode legislar... a União pode legislar sobre guerra, pode legislar sobre diplomacia, pode legislar sobre direito marítimo. Todo o resto fica para os estados. A Constituição brasileira copiou o final desse artigo da Constituição americana, todo o resto fica para os estados, só que não copiou o início. E o início diz o seguinte: a União compete legislar sobre matéria civil, penal, tributária, de trânsito marítimo, comercial, etc, etc, e o resto para os estados. E no final do estado sobrou nada. O deputado estadual ele chancela o orçamento do governador, mas ele não pode criar um crime. Ele não pode legislar sobre contrato, por exemplo. E isso, para mim, tinha que inverter completamente, não só o orçamento, mas a competência. Para mim, o que sobrava de leis tinha que ficar em Brasília. Pode continuar o pacto desse jeito, só devolve 30%. Tá bom, viu? Vem. Só para fazer uma colocação, essa pauta do IPTU justo não foi uma pauta que eu não quis passar para ninguém. Muito pelo contrário, ela está na mão da coordenação nacional do MBL já tem um tempo e é uma pauta discutida dentro do movimento. Isso aí foi uma brincadeira, mas o Bruno ele tá à frente disso, está ajudando a gente. O pessoal da MBL apoia, tem várias pessoas apoiando o movimento do IPTU, tá? E a conta, você sabe, no IPTU tem o Pacto Federativo. Temos mais uma aqui, mais uma pergunta. Só para eu visualizar, assim, de forma bem rápida. Quem tem interesse em fazer perguntas? 1, 2, 3. Só? Então, ok, nós vamos fazer essas 3 perguntas e encerrar por causa do horário, tá? Boa noite, Bruno, aqui em Mendoza. Minha pergunta é a seguinte: nós achamos que a gente tem um problema que é antigo já, que é dar trabalho para os caça-fantasma. Porque tem dicionário fantasma aqui, entra gestão, sai gestão, muda vereador, muda secretário, mas as caras são as mesmas. Já tem para mais de década aí, então a gente não era nem maior de idade. Qual que é a proposta ou algum plano para combater isso, sendo eleito ou caso não seja? Porque às vezes a gente põe uma coisa, uma postagem, ganha uns likes, um compartilhamento, mas de fato não há nada, ninguém vai preso, não acontece nada. E o pessoal é conhecido. Tem alguma proposta efetiva para isso? Para mim? Sim, vamos lá. Eu acredito que, como foi feito nessa gestão, nesse período, que nessa legislatura, foi implantado, por exemplo, a biometria para registro dos funcionários. Assim você consegue ter o controle dos funcionários que estão ali trabalhando dentro da Câmara Municipal. Então isso acaba fidelizando a pessoa a ir até o trabalho. Isso não tinha nas outras gestões. Então isso, a transparência, né, eu acredito. E na prefeitura, na verdade, eu acredito que a maior parte hoje dos funcionários fantasmas, por caso tenha, né, não já formando aqui uma acusação, caso tenha, seria mais na prefeitura, eu acredito, porque na Câmara Municipal hoje tem muita fiscalização, a biometria foi implantada em si. Né? Eu acredito que uma coisa que eu defendo bastante é a transparência. Transparência em tudo, fiscalização, assim, e não só a fiscalização do Poder Legislativo ao Executivo, a fiscalização popular, assim como nós fazemos. Nós, do MBL, de forma voluntária, fiscalizamos tanto o Legislativo quanto o Executivo. Hoje nós sabemos ali quem são os secretários, eu brinco que eu não sei a escalação do meu time de futebol, mas eu sei todos os secretários do município. Então, a fiscalização, a participação popular na política. Né? Infelizmente, a imagem da política foi depreciada ao longo dos anos por diversos escândalos de corrupção que nós enfrentamos. Porém,
a política ela é importante e necessária. E existe sim a boa política, né? Não só a mal político, os velhos costumes políticos, né? Então por isso que eu decidi participar da política como ativista político hoje, para poder fiscalizar, exercer o meu direito de cidadão, cobrar melhorias, ver a coisa acontecer. Então eu acredito que fiscalização não só do legislativo, mas popular e também transparência. Eu? Posso pedir para virar? Sim, obrigado. Bom, vou ficar sentado, muleta neles. Sou pré, antes de eu tomar uns 5 pau de multa. Sou pré-candidato também em Osasco, minha causa é pela pessoa com deficiência. Vou ser objetivo, vou fazer uma pergunta em 3 em 1. Sou focado na minha questão. A primeira pergunta, sobre o federativo, qual é o olhar sobre a pessoa com deficiência? Vocês têm um olhar de necessidade, por exemplo, de olhar nacionalmente para a pessoa com deficiência, ou vocês conseguem ter a visibilidade da pessoa, por exemplo, municipal? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, o que você vem achando nesse primeiro ano de transição do governo Bolsonaro? Já que uma vez a gente vê você vindo bem forte com ele, hoje em dia a gente vê que também não estou julgando, eu acho que é até uma posição corretíssima, entendeu? Eu acho que você tem que ter a sua posição. E terceiro, quando que você vai dar uma voz para a pessoa com deficiência poder falar com você sobre o que a gente vem acontecendo, o que vem acontecendo na nossa cidade? Uma delas é a gente não ter uma secretaria, ter mais de 100 mil pessoas com deficiência na nossa cidade e não ter esse olhar clínico, por exemplo, de um federativo ou de um estadual. E é isso, primeiramente é isso. Nelson Abad, muleta neles, pré-candidato, uma das pessoas que vem aí como pré para executivo, para prefeito de Osasco foi o Dr. Lindoso, e ele é uma das pessoas que colocou dentro do plano de governo dele justamente esse cuidado com a pessoa com deficiência, criar uma secretaria e dar na mão das pessoas da secretaria as pessoas com deficiência. Né? Como eu falo, é um jargão batido, nada por nós sem nós, né? É batido, mas funciona. E é isso, obrigado por vir até a nossa cidade e as minhas perguntas estão aí. Mais uma rapidinho. Reforma da Previdência, o que você achou das 66 páginas e se você acha que ataca ou fere a pessoa com deficiência no que foi mudado ao âmbito da legislação perante a Previdência? Perfeito. Eu acho que, começando pelo final, eu acho que não, né, em relação à pessoa com deficiência, mesmo porque, salvo engano, boa parte das pessoas com deficiência, principalmente as mais pobres, são tratadas via PPC, né, benefício de prestação continuada, e nesse sentido não teve modificação, né, havia no projeto original enviado pelo governo, mas a Câmara modificou e não teve modificação nesse sentido. Eu acho que o grande problema da Previdência é o fato de que ela, mesmo após a reforma, isso diminuiu bastante com a reforma, mas mesmo depois dela, mas principalmente antes, é um instrumento de transferência de renda do mais pobre para o mais rico, né? Para mim esse é o principal defeito, porque quando você para analisar quem recebe ali as maiores aposentadorias, e maiores aposentadorias, as pessoas precisam lembrar que a gente está no país pobre, né? Então é mais de 5 mil reais que já está dentro das maiores aposentadorias. São em regra pessoas que tiveram um trabalho fixo, né? E mais da metade dos brasileiros vive hoje com menos de R$400, que é metade do salário mínimo, né? Então, em regra, se você já teve um trabalho fixo durante a sua vida toda, você já está no 50% mais rico da população, né? E a Previdência se volta justamente para esse 50% mais rico, especialmente para os 10% mais ricos, que são elites do funcionalismo público. Então, quem ganha mais de 10 ou 15 mil reais em regra, e que tinha antigamente, isso acabou numa reforma até prévia a essa reforma previdenciária, a integralidade e paridade, e que ainda, infelizmente, por motivos alheios até à própria reforma ou a própria estrutura da Previdência, a gente ainda tem super salários e super previdências ali, que são aquelas que batem no teto constitucional de 39 mil, né? Então a gente ganha 40, 50. Gosto, entre aspas, de citar um exemplo do desembargador do Rio de Janeiro, né, do TJ do Rio de Janeiro, que em um mês o contra-cheque dele foi R$1.200.000, né? E isso tudo só de penduricário, né? Isso não é nem o salário de R$33 mil, aí indenização, a gratificação, etc, etc, etc. Aí quando você vai questionar, mas o teto na Constituição do salário não é R$39 mil o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal?
Aí o judiciário responde, mas o que eu estou recebendo não é salário. Né? Então, sempre tem um jeito ali do corporativismo conseguir manter os seus privilégios. Do ponto de vista federal, primeiro que você perguntou, não, quando você vai... É que você foi mais específico no finalzinho da pergunta, né? Quando você vai dar a oportunidade para uma pessoa com deficiência, daqui de Osasco, com deficiência, tenho bastante contato com a senadora, com a Mara, né, Gabi, que é uma das principais pautas dela, é justamente isso, e a gente tem apoiado ela na luta, e também o Felipe Rigoni, que é o primeiro deficiente visual, né, a ser deputado federal, que para mim, primeiro é um dos caras mais preparados, né, que a gente tem na Câmara dos Deputados, é uma boa surpresa que a gente teve de renovação, né, um cara que largou os estudos terminou e deixou de continuar um doutorado na Inglaterra para vir aqui para o Brasil, para se dedicar à vida política, então estava com uma carreira brilhante pela frente, escolheu sacrificar isso para seguir a política. E segundo, que é um dos caras mais engraçados da Câmara também, bem humorado e tal. E Paulo Ganini também, que também faz que é do Partido Novo do Rio de Janeiro, que também segue essa pauta. Então, eu infelizmente não estou nas comissões que tratam do assunto, né? Estou na Comissão de Constituição e Justiça, de Finanças e Tributação e de Trabalho, Administração e Serviço Público. E essas não tratam da pessoa com deficiência, né? Essa seria a Comissão de Direitos Humanos, principalmente, que trata sobre esses assuntos. Então, no meu dia a dia, eu não voto e não tenho debate sobre o tema. Mas, de todo modo, eu estou 100% aberto para escutar, e justamente por isso visito pessoalmente, e justamente por isso também o gabinete está aberto, eventualmente, se um dia você estiver em Brasília, também está lá no 4º andar do anexo 4, sempre aberto. Aliás, já está uma plaquinha entre sem bater para você já chutando a porta. Para completar, Bruno, obrigado, desculpa, acabei não agradecendo, obrigado pelo espaço. Kim, obrigado por estar em Osasco, você eu já agradeci, obrigado a todos que estão aqui. E mais um adendo, você falou da Mara Gabili, ela é uma das grandes apoiadoras do Muleta Negras em Osasco, e também foi a única senadora que nos escutou aqui em Osasco, justamente por ser 100 mil pessoas com deficiência. E eu peço que você escute também para poder até dar uma autógrafa no documento. Obrigado. Certo. Obrigado. Hudson. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o Kim pelas emendas aqui na cidade. E minha pergunta vai para o Bruno. Como que o MBL pode fiscalizar o uso desses recursos para que eles não tenham desvio de finalidade? Certo, vamos lá. Falando, por exemplo, uma reforma de uma creche no qual nós iniciamos ali, desde a primeira conversa, com a gestora, conversamos com o secretário de Educação, posteriormente com o secretário de Planejamento, e nós ficamos ali, quando vai sair o processo licitatório, quando não sei o que, ficamos em cima, cobrando informações, não apenas falamos da emenda e abandonamos o assunto. Então, sempre estivemos, acredito que em 2 meses eu tive 3 vezes com o secretário de Educação, 2 vezes com o secretário de Planejamento, já estive também com o secretário de Finanças aqui da cidade para poder falar a respeito. Então, eu acredito que é a cobrança, porque na verdade a grande maioria dos políticos não estão acostumados a serem cobrados, né? Não, sempre estiveram num patamar, se colocaram num patamar superior e não estavam acostumados a serem cobrados pela população. Então, eu acredito que é a cobrança mesmo. Vou ligar, vou aí, vou conversar, quero saber, quero ver, vai até o lugar, vai até a creche, acompanha o IOMO, né, o portal de transparência da prefeitura, vê se foi lançado lá, conversa quando mandaram um ofício pra gente, conversando com o secretário, ver se ele recebeu o ofício, e por aí vai. Acredito que a fiscalização vai ocorrer cobrando os secretários, cobrando o secretário de obras, também conversei a respeito, porque o projeto de reforma vem da Secretaria de Obras. Eu acredito que dessa forma a gente consegue estar mais perto, né, da finalidade do processo. Pessoal, eu acho que, não tem mais perguntas. Tem mais uma só? Só mais uma então. Na verdade, não é bem uma pergunta, mais um adendo. Eu sou moradora de Osasco e jovem, adolescente quase. Mas a questão total é assim, que veneram muito você pelo fato de você ser jovem.
Eu não sei nada de política, ao contrário de todo mundo que está aqui. E eu passei a me interessar por política exatamente pelo MBL. Pelos ideais, na verdade, ideais, mas pelo fato de, tipo, eu apoio fulano pela ideia dele. Só que se ele errar, ele também tem que entrar na linha ali. Então, eu tenho isso comigo, principalmente por ser moradora de Osasco e ver toda a dificuldade de segurança, de política. Há políticos dentro dessa sala, e me desculpem, muito se fala e nada se faz. Então, e aqui dentro mesmo. Querem falar de outros, mas não atuam no seu próprio, no que se pode fazer. Então, hoje, tipo, o que eu entendo, que na verdade eu estou aprendendo sobre política, é o que você posta no IG, no canal, as discussões, o vídeo que você discute sobre religião com pessoas. Então, eu estou aprendendo uma visão sobre política com você. E eu quero muito que Osasco aprenda isso. Os jovens de Osasco tenham essa visão. Porque hoje muito se fala, mas pouco se faz. E se os jovens como eu, como você, como meu marido, como ela que está aqui hoje, ter essa visão sobre política, daqui uns 20 anos talvez teremos uma política digna e um país digno. Na verdade era somente agradecer. Muito obrigado, e você pode ter certeza que esforço o máximo para me aprofundar nos conteúdos daquilo que eu trato e para conseguir aglutinar o máximo de pessoas possíveis para que a gente consiga no longo prazo. E feliz também que você tenha essa noção, porque infelizmente boa parte das pessoas tem uma visão muito imediatista, né? De que, pô, não, mas e aí, eu quero agora, faz agora, resolve agora, e não é o tempo que a gente consegue resolver os problemas, é pensar a visão a longo prazo mesmo, e a gente ter, continuar sempre estudando, continuar sempre aprendendo. E não diz também, todo mundo aqui nessa sala entende muito de política, e nada, todo mundo tem muito a aprender, independentemente da idade, ou do cargo, ou de militância política, e sempre a gente busca estudar e se aprofundar cada vez mais para passar também para as pessoas e para iniciar as pessoas que são afetadas diretamente pela política, mas muitas vezes não tem esse contato inicial e não tem esse interesse, porque às vezes quem trata de política fala de maneira muito complicada, né, e torna a linguagem inacessível para quem é diretamente afetado pela política, quer se inteirar mais, mas muitas vezes não consegue. Pessoal, literalmente o horário já estourou. O Joelson quer fazer uma pergunta também bem rápido, Joelson, porque o horário já estourou e depois a gente já encerra. Boa noite a todos, meu nome é Joelson Serra, eu sou um dos combatentes aqui em Osasco, sofremos muito, até perseguição, né, Bruno, em processos. A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte, Bruno, Kim, você, junto com o MBL, conseguiu fazer uma grande mudança no país, mas eu não consigo enxergar, você citou justamente aonde eu choro e clamo pela justiça, juízes, promotores, desembargadores e ministros ganharem uma fortuna mesmo, com tantos auxílios paletós e jetons, e mais as viúvas dos militares também, e as suas filhas e netos. O MBL conseguiu fazer uma mudança no Brasil. Por que não começar a bater desde o início para que nós consigamos fazer essa mudança, não de baixo para cima, mas de cima para baixo? Essa é a minha pergunta. Eu acho que primeiro a gente precisa, e esse para mim é um dos pontos que eu mais bato, porque apesar de todos os defeitos que a gente tem no Congresso Nacional, ou na esplanada dos ministérios, na presidência da República, sempre que tem algum problema, pelo menos na esfera federal, no legislativo ou no executivo, esse problema é exposto pela imprensa, na opinião pública. Você muitas vezes tem a atuação do Ministério Público, tem a atuação do Judiciário, mas muito dificilmente você tem alguém do Ministério Público ou do Judiciário sendo responsabilizado pelos seus atos. Seja quando eles
agem abusando do próprio poder, seja quando eles abusam do dinheiro público, né? E a gente tem um dos judiciários, em relação à proporção do PIB, mais caros do mundo, né? Especialmente a nossa justiça trabalhista, que é mais cara proporcionalmente do que qualquer outro ramo da nossa justiça, seja eleitoral, militar, comum, estadual, federal. Então, essa para mim é uma das lutas mais inglórias. Primeiro porque não tem tanta atenção da população assim em relação ao judiciário e ao Ministério Público. A população, mesmo porque o juiz e o promotor, ele não sai na televisão, ele não vai pedir voto, ele não está em tanto contato quanto o político com a população. Então é muito mais claro e muito mais evidente para a população a corrupção política do que no meio jurídico, do que no meio do Ministério Público, do Judiciário, né? É mais fácil bater na classe política nesse sentido. E ao mesmo tempo, boa parte da classe política, por ter rabo preso, não tem coragem de efetivamente falar sobre o privilégio ou sobre abuso de poder do Ministério Público ou do Judiciário, né? Então, a gente teve, para mim, o maior exemplo disso. A gente teve 2 impeachment de presidente da República, mas a gente nunca teve sequer um processo contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, hoje, o ministro do Supremo querendo ou não, um cargo com mais poder do que o presidente da República. Vamos lembrar que o Marco Aurélio, há não muito tempo atrás, afastou o presidente do Congresso, mas era o Renan Calheiros, né? Então tudo bem, tudo bem, podia ser o Renan Calheiros, mas era o presidente do Congresso Nacional sendo afastado com uma decisão monocrática de um ministro do Supremo. Se o ministro do Supremo tem um poder para afastar o presidente do poder, então os 11 ministros são mais poderosos individualmente, cada um deles, do que o presidente da República e o presidente do Congresso Nacional. Então, nesse sentido, tem uma atuação, eu atuo fortemente nisso, aliás, tive muita pressão no ano passado, porque eu fui relator de uma gratificação para o Ministério Público, né? E assim, o Ministério Público trabalhou assim, 3 meses seguidos na Comissão de Finanças para me pressionar, para colocar o presidente da comissão para falar, olha, se você não colocar isso aí para andar, se você não der um relatório favorável, não vai dar para andar seus projetos, vai ter muita pressão do MP aqui, tem muita gente com processo, o MP está ameaçando colocar denúncia para andar, colocar investigação para andar. E eu rejeitei, coloquei o relatório para rejeitar e consegui aprovar o relatório rejeitando a criação da gratificação, mas realmente é uma coisa que a curto prazo eu me sinto de mãos atadas, porque eu não vejo gente dentro do parlamento com coragem suficiente para fazer esse enfrentamento, né? Ainda mais no Senado, que é a casa que tem o poder para responsabilizar e para processar, né, o ministro do Supremo Tribunal Federal. Bom, é isso. Eu queria agradecer novamente a presença de todos. É uma terça-feira, 8 horas da noite. Tem muita gente assistindo novela, mexendo ali, jogando, fazendo qualquer outra coisa, mas vocês vieram aqui para poder falar de política municipal. Então isso é importantíssimo. Eu acredito que através disso a gente vai construindo algo maior e algo melhor, politizando as pessoas, conscientizando as pessoas. E que nem a moça ali falou, ela é jovem, está aprendendo a gostar de política com os jovens da política. Isso é importantíssimo, né? Então, eu queria de verdade agradecer vocês e falar que a gente vai continuar nessa luta, o MBL Osasco, o MBL Nacional. E um lema que o MBL sempre carrega, sempre que precisar estaremos lá. E sempre que for preciso, a gente vai para a rua, a gente vai fazer faixa, vai fazer militância, vai fazer manifestação, seja dentro do município, no estado, seja a nível nacional, porque somente com a participação popular a gente vai conseguir alcançar o Brasil que a gente espera, o município que a gente espera, o estado que a gente espera. Obrigado, pessoal.